Muito bem, são 12 horas e 1 minuto. É isso aí, essa é a nossa quinta-feira, dia 10. E já estamos vendo aí, quase chegando o fim de semana, tanta coisa, o sol, tal, vem festa aí em Guarajuba, né? Lavagem, tanta coisa por aí. Mas temos também notícia lá do barraqueiro lá de Guarajuba, algo para falar com vocês. Mas, meus amigos, a grande conversa hoje a nível nacional é aquele problema do risco. Vocês veem que até o Maracanã, que é um estádio que o mundo inteiro ouviu falar, porque o Brasil sempre teve os grandes jogadores do mundo, até o Maracanã talvez não esteja pronto para a Copa das Confederações. Parado, é o mais atrasado de todos, porque haja paralisação. Aqui em Salvador, que o Ronaldo Fenômeno chegou a dizer que, parabenizando todos os funcionários, dizendo que até tem ingresso para poder assistir o jogo, aí só porque elogiou, greve, paralisação, está indo. Quem terminou tudo foi em Fortaleza. Lá em Fortaleza, o Castelão. Castelão terminou tudo. Mas, gente, nós temos que ter cuidado. É um negócio de paralisação em cima de paralisação, as pessoas querendo ganhar, sindicato mostrando isso e aquilo, e começa a querer ser o chefão, o líder, e vai paralisando. Temos que paralisar, sim, quando é necessário e que está havendo uma exploração. Mas temos que ter responsabilidade. Responsabilidade. Aqui, paralisação no fim de semana, na Estrada do Coco, na BA-99, porque faltou água na comunidade. Pegou-se, colocou-se no meio da estrada, pneus e foi tocar fogo. Como fica o asfalto? E depois um carro vem, porque o asfalto está com problema e tem um senhor desastre. Não, aquilo ali é problema, vão para a frente da prefeitura, vão lá resolver problema de abastecimento de água. Então, é assim que nós temos que agir. Agora não, pega todo mundo. Se você está insatisfeito com o seu salário, para tudo, aí os ônibus não andam, ninguém pode chegar nos seus trabalhos, nós temos que modificar. Mas aí o ministro Edson Lobão, que é senador licenciado do PMDB do Maranhão, e que é o ministro das Minas e Energia, ele então veio e diz que o problema foram as paralisações. Bom, então o governo está negando que vai haver racionamento. Mas quando nós vimos ontem que a televisão mostra tudo, nós vimos em determinados lugares, mostrando que, por exemplo, a represa, acho que foi lá em Minas Gerais, comigo, em Minas Gerais, ela teria que estar nesse nível de água dentro da represa. Pois bem, o medidor lá, aquela régua que vai medir o volume da água, ela nem na água estava, ela já estava no seco. Quer dizer, ela está até mais para lá. Olha quanto de água. Sabe o que significa, meus amigos? É que nós temos que ter grandes temporais para poder termos uma captação de água. Agora, foi terminado tudo isso, e nós vemos que estão tomando as suas providências. E o governo dizendo que não teremos problema com a água absolutamente. Bom, é o que se pode fazer. Nós temos triste Brasil rico de governo incompetentes. É isso. O Brasil desperdiça por ano energia necessária para abastecer um estado inteiro durante o ano. É essa a nossa situação. Segundo o chefe da pasta, o país tem um estoque firme de energia. Quanta energia pode ser gerada com os recursos atuais para sustentar o consumo dos próximos meses? O ministro Lobão falou para nós da imprensa, após participar da reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que discutiu
a situação dos reservatórios das hidrelétricas do país, que se encontram no nível mais baixo em 10 anos. Gente, em 10 anos. Nós viemos ali de paralisação e não concluímos as obras para poder ter a água suficiente armazenada. E nas últimas semanas, vários integrantes do governo federal, entre eles a própria presidente Dilma, negaram a possibilidade de racionamento de energia. A própria presidente, hein? A própria presidente. E a líder nacional, ela chegou a afirmar que a ideia era ridícula. Paralisação? Ridícula. Racionamento? Ridículo. Ficou a tranquilidade reiterada de que o país possui o estoque de energia firme, de seguro e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Disse que o abastecimento de 2013 está garantido. Tudo bem. O presidente Dilma disse, então nós ainda damos a ela um crédito de confiança. Bom, Lobão, o ministro, voltou a negar que o encontro de ontem tenha sido convocado com urgência por conta da situação dos reservatórios brasileiros. Foi e não foi. Foi à medida que teria já essa reunião com o Lobão, aí com ministros envolvidos com a área, né? Ministro da Fazenda, Planejamento, obviamente de Minas e Energia ali no meio, né? Além de grandes empresas, empresários, mas a Dilma antecipou o final das férias dela aqui na Bahia e disse, não, eu tenho que me fazer presente também, porque o Brasil todo está preocupado. Bom, diz que a medida de segurança estão em prática, são as de sempre, e as que sempre deram certo. Bom, vamos ver. Quanto ao gás, aí entrou a presidente da Petrobras, a Graça Foster. Ela garante que também não vai faltar gás. Segundo ele, o produto será suficiente para atender até as necessidades das usinas termoelétricas, que estão trabalhando a todo vapor por conta do baixo volume da água dos reservatórios das hidrelétricas. Então, veja, ela diz que o produto o gás será suficiente para atender até as necessidades das usinas termoelétricas que estão trabalhando a todo vapor por conta do baixo volume de águas nos reservatórios das hidrelétricas. Então, ela acabou de dizer que as hidrelétricas estão com um baixo volume de água nos seus reservatórios. Vocês estão entendendo? Quer dizer, não tem problema, mas ela vem dizendo que tem ali para abastecer as indústrias o gás que dá para suprir o que está acontecendo com as hidrelétricas. Eu acho bom. Imaginou a gente sem água, tendo o rio Amazonas, né? O Amazonas com seu volume de água extraordinário. Que pena, hein? A transposição das águas do Rio São Francisco, né? Ou revitalização do Rio São Francisco parou. Se não parou, está a passos de cágado. Vocês estão entendendo? É por isso que eu trago essas notícias. Vocês têm que entender que aqui nós temos uma parte que falamos de Camaçari, e que é muito interessante para nós, aqui, mas nós não podemos esquecer de um valor alto, que é o que ocorre na área federal e que afeta ao Brasil como um todo. E nós estamos no Brasil. Bom, essa é o que nós temos que dizer. Bom, as coisas não estão bem para o presidente Lula. O Ministério Público Federal, na pessoa do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, né? Aí vocês viram Lula, mas tem um Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel. Ele vai investigar o ex-presidente Lula com base nas novas acusações em dezembro que envolvem o Lula no esquema do mensalão. O Procurador-Geral da República decidiu remeter para a primeira instância do Ministério Público Federal, uma vez que Lula não tem foro privilegiado. Ele não é deputado, não é senador, não é presidente da República, então ele não tem mais um foro privilegiado. Investigações serão abertas
com base na denúncia das acusações de Marcos Valério, em que o empresário, que foi o operador do mensalão, era ele que abastecia o pessoal, arranjava dinheiro para dar, ele confirmou formalmente que o ex-presidente não apenas sabia do esquema de corrupção do governo, como comandava o esquema, na medida em que nada se fazia sem a sua concordância final. E o Marcos Valério revelou que o esquema de corrupção também pagou despesas pessoais de Lula. Aí é que a coisa se complica. Mas o ex-presidente Lula não comentou dessa decisão de que ele seria investigado pelo Ministério Público Federal. O Instituto Lula informou que o ex-presidente está viajando, não comentaria a decisão do Ministério Público Federal de investigar as acusações do operador do mensalão Marcos Valério, e o ministro, vocês se lembram que o ministro Gilberto Carvalho, ministro da Secretaria-Geral, louco pelo Lula, né? Disse que pelo Lula ele morria. Ele classificou as declarações de desespero oportunista e uma indignidade. Bom, tudo bem. Mas nós temos uma charge do Espanhols. Essa charge, vamos ver como é que está essa charge. Vocês estão vendo aí o Roberto Carvalho, que é procurador-geral do Ministério Público, né, Procurador-Geral da República, que é o Roberto Gurgel. Ele está aí com uma lente parecendo o Sherlock Holmes, né? Detetive Sherlock Holmes, que diz: Lula na frente, todo nervoso e saindo pingos na cabeça dele, dizendo: mensalão, chegou a hora do chefão. Chegou a hora do chefão. Então estão lá como Sherlock Holmes. Agora, e o que eu tenho para dizer para vocês? O PT está reagindo. O PT reagiu com veemência à decisão da Procuradoria-Geral da República de mandar investigar as acusações de Marcos Valério Fernandes de Souza contra o ex-presidente Lula. A amiga íntima do presidente Lula, o deputado Rubem Bueno, líder do PPS na Câmara, protocolou ontem uma representação com um pedido de quebra de sigilo bancário, fiscal, telefone, telemático e de Rosimeire Nova de Noronha. Fazendo a quebra desses sigilos, como eles dizem, vai buscar muito mais informações, documentos necessários para poder dar cabal, sustentação a essa ação que corre contra essa mulher. Disse ele, o deputado Rubens Bueno, do PPS, numa declaração na Câmara Federal. Rosimeire, que é ex-chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, é acusada de ter envolvimento no tráfico de influência dentro da agência reguladora do governo. É uma herança maldita. O pessoal agora está dizendo que, além de primeira amiga, né, de primeira amiga íntima de Lula, Rosimeire Noronha herdou a fama de pé frio do Lula. E meses após participar de homenagem ao diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral, o Enzo Nico Júnior, o homem foi demitido, acusado de várias irregularidades e assédio moral. Está aí. Ela bastou chegar junto, tal, vai aparecendo as sujeiras. Parece que essas coisas atraem, né? Coisas erradas assim, atraem. Tem as manchetes do exterior, eu li, é o seguinte, está dizendo, essas manchetes, foi notícia, portanto, nas mais destacadas jornais da imprensa internacional de ontem, falando das aulas de inglês grátis para prostitutas brasileiras na Copa do Mundo, que as prostitutas do Brasil estão tendo aula de inglês grátis para poder atender às pessoas que vêm de fora. E a provável investigação das denúncias de Valério contra Lula no Mensalão. Então foram essas notícias mais destacadas do Brasil na imprensa internacional de ontem. Bom, nós vamos ver como estão os ânimos dos estudantes para a inscrição do SISU, que é o Sistema de Relação Unificada. Vamos lá, Tamara?
Então, Simara, no último dia 7, começaram as inscrições para o processo seletivo do SISU, que permite a entrada dos alunos em universidades públicas. E hoje a gente veio até o Exatas para saber como é que estão as expectativas dos alunos. Será que eles estão confiantes de que vão conseguir uma bolsa nas universidades? A gente vai saber isso deles agora. Olhe bem, através do ano todo decorrido, estamos completamente firmes e focados durante todo esse ano de 2012. Deu para chegar bem no Enem e fazer uma prova com convicção. Apesar da nota não ter sido a esperada, tenho uma confiança de, assim, pelo menos no mínimo, lá no final do ponto de corte, conseguir, assim, o acesso à minha vaga na faculdade. Vendo as notas pelos cursos que eu escolhi, eu ainda tenho chances, eu acho. Mas aí eu vou ficar acompanhando até o dia 11 para ver, mas eu estou confiante. Estou acompanhando as inscrições e assim, não dá para ter certeza, mas nunca pode perder a esperança. Mais ou menos, mas ainda não me inscrevi no SISU ainda não. Bem, são as melhores, né? Apesar das notas de corte serem um pouco altas, né? Mas tem esperança assim como eu acho que todo mundo que está estudando bastante tem esperanças também de conseguir uma bolsa. Muito bem. Olha, eu quero parabenizar. Saiu o resultado agora da primeira fase, né, aqueles que passaram na UFBA. Então, tem uns alunos aqui de Camaçari. Parabenizar esses jovens, parabenizar seus familiares, professores desses meninos, cursinhos bons que nós temos aqui, e pedir a Deus que os ajude para que eles possam ser aprovados, né, até o final e entrar, porque agora o governo vem dando uma ajuda de R$400 também, por mês a esses alunos. Não é muito, mas também que vai ajudar bastante, ora se vai, né? Então, muito bom. Parabéns, hein, turma? Nós estamos aqui acompanhando. Bom, confira agora as tendências da moda da moda praia, verão 2013. Pois é, parece que as roupas de banho estão muito bonitas. Vamos ver. Para as mulheres que gostam de arrasar na praia, nossa equipe foi conversar com Ludmila Teles, gerente da loja Dondoca Moda Íntima e Praia. Ela conta quais são as novas tendências de biquínis para o verão. As listras, que continuam sempre em alta, certo? O dourado veio com tudo nesse verão, mesmo usando durante o dia, que está usando muito agora. Como vocês podem ver, as peças estão com dourado, trabalhada aqui, detalhe bem simples, delicado. O azul marinho que veio, que você vê na novela, tem a morena usando o azul, que está muito em alta. A mistura das cores, que hoje você pode brincar, usando, porém tentando harmonizar as cores. Tanto aqui, você pode usar uma calcinha amarela, preta, contanto que tenha na parte de cima, ou vice-versa, na parte de baixo. Tem também a cor fluo. Ela voltou agora com tudo, certo? Tem um modelo também agora que serve até mais para as magrinhas, que é estilo borboleta, que está se usando muito também, até mesmo para enlarguecer o quadril e até mesmo para as gordinhas, para poder esconder as gordurinhas. O animal print também, que ele veio para ficar, já faz algum tempo que ele permanece em todas as coleções, certo? O que se destaca mais é o de oncinha, né? Exatamente, o de oncinha, que é o mais procurado por todos. Tem também o coral, que também veio com alguns detalhes dourados, como vocês podem ver, que também veio para ficar. É uma cor linda, clássica, que pode ser usada com qualquer cor de saída, certo? Temos também o listrado, certo? Que é estilo náutico, que também está sendo muito procurado devido estilo marinheiro, como eles dizem, que está sendo muito procurado também. E o babado, por fim, o babado que está sendo muito procurado, veio também no verão, em alta, para as meninas esbanjarem beleza.
Além das estampas, tem também os modelos para cada tipo de corpo. Ludmila ainda faz um alerta sobre o que não é legal usar. Colocar peças que não tem nada a ver, que não estão em harmonia, como essas que a gente tem aqui, ó. Estampas diferentes, print com listras, certo? Então a gente tem que tentar harmonizar as peças, deixando ela mais leve. Se a gente, vamos dizer, a gente tem em casa uma calcinha branca, procura uma parte do bojo que tenha o branco, que possa harmonizar. Agora, depois dessas dicas, é só escolher qual o melhor biquíni para usar e arrasar neste verão. Muito bem, é isso aí, é questão de gosto, não é? A gente tem que saber formar. Como ela falou, cuidado com a mistura das estampas. É muito interessante isso, mas a meninada por si só, já é tão bonita a juventude, né? Então, vocês têm tudo para ter um verão muito bonito. Vamos aproveitar o nosso sol, o nosso mar. Agora, cuidado, hein, quando entrar no mar. A Embep sempre dá uns sustos bem grandes e cuidado, muito cuidado. Bom, meus amigos, nós queremos dizer, estamos muito preocupadas e sentimos muito com o fogo, muito fogo, agora chega a ser incontrolável na Chapada de Diamantina. O incêndio que atingiu, desde a última segunda-feira, a margem da vegetação da cidade de Palmeiras, na Chapada de Diamantina, tomou dimensões incontroláveis, segundo a Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão. São 50 brigadistas voluntários, não recebem dinheiro, que estão ali ajudando. E mais, eles não têm nem ajuda para alimentação. Estão ali enfrentando e se arriscando. Mas estão exaustos. O fogo tomou grandes proporções e eles não têm como sobrevoar a localidade. Até a funcionária ali do parque está apavorada. E além do auxílio de aeronave que possa despejar água sobre o local do incêndio, a Associação de Condutores e Visitantes do Vale do Capão, que é a ACVVC, relata a necessidade imediata de equipamentos de trabalho. E eles dizem que esperam que a ação das autoridades se equipe à atitude da sociedade civil e envie equipamentos e reforços com urgência. É um apelo da associação que eles estão fazendo. O governador não deu ainda uma palavra por conta desse incêndio. Uma palavra. Se fosse coisas no sul do país, vocês podem ter certeza, estava saindo no Jornal Nacional. Porque quando a gente vai lá para a Chapada Diamantina, você não pode tirar uma plantinha, porque é proibido, você é multado. Agora você vê aquilo tudo pegando fogo. É lamentável, lamentável. E aí, onde é que está o governador? Uma palavra nós não temos, uma palavra do governador nós não temos sobre esse caso. A gente sente muito. Nós não vimos ainda um deputado reclamando e falando e pedindo ajuda para lá. Onde é que estão? Estão de férias. Estão de férias. Então, é lamentável o que estamos vendo, mas está por aí. Bom, o governador Jacques Wagner sancionou nesta terça-feira o projeto de lei de autoria do deputado estadual Targino Machado, que é do PSC, que proíbe o uso de cigarro no interior de escolas da rede estadual de ensino em toda a Bahia. Não vai agora o professor querer fumar ali na sala de espera dos professores, ou no pátio, ou porque é professor na sala de aula. E não vá o aluno também querer fumar dentro do estabelecimento. Não pode, é proibido. Devia dizer o que ocorre também. A pessoa que descumprir a medida será considerada uma transgressora. Sim, uma transgressora. Precisa dizer o que vai acontecer. Suspensão? Com tantas suspensões? Vai sair da escola? Não, o professor não pode nem dar nota baixa. Como é que fica? Então, pela lei, a fiscalização na unidade escolar
caberá à diretoria a coordenação ou equivalente. Ao constatar a infração, o responsável deverá advertir o transgressor e determinar que este se retire do estabelecimento. O Targino Machado, ele está no 4º mandato como deputado, e ele é médico, formado em medicina. Isto é que deve ser. É proibido fumar na escola. É proibido fumar, até em repartição é proibido. Tem que ter uma área, vai fora, ao ar livre. Agora, eu tenho notado uma coisa muito interessante. Pouco se tem visto gente fumando na rua. E vocês façam uma contagem. Tem mais mulher de mão segurando cigarro e fumando na rua do que homem fumando na rua. Oxa, mulher danada com essas coisas, né, menina? Ô, menina, toma juízo, menina. Você que vai ser mãe depois, amanhã, tem que ter um organismo bom, não é isso? Minha Casa, Minha Vida. Centenas de obras estão inconclusas aqui na Bahia. E diversas construtoras estão falidas. Falidas. Obras não terminaram. E o que houve para essas obras não terminarem? Ou o construtor começou a construir e depois não houve o repasse do governo, e aí o construtor teve problemas de pagar os seus funcionários da área de construção e acabou falindo. O Ministério Público da Bahia criará um observatório para acompanhar as obras do programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida. Mas tem que ser tudo apurada. Se o dinheiro veio, à medida que as etapas estavam ficando prontas, tem que se verificar também o problema do material, resistência dos materiais, que é uma matéria que o estudante de engenharia está lá, ele tem que estar no currículo dele. Tem que estudar a resistência dos materiais. Você vê uma construção dessa, você tem até pena. Parece que as coisas fariam na mão. Que mentira em cima daquele que quase não tem dinheiro. Porque para um milionário, ele pode comprar uma casa. Roberto Carlos mesmo comprou um apartamento agora ali em frente ao Espanhol, naquele morro ali em cima, por 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Olha quantas casas do Minha Casa, Minha Vida estava lá. Bom, ele trabalha, ele canta, gosta de ouvir a música dele e tal. Então, tudo lá é de primeira. Pois bem, são 104 municípios da Bahia com menos de 50 mil habitantes. E eles serão beneficiados, neste ano, com recursos federais da ordem de 120 milhões. E nesta quarta-feira, representantes do Ministério Público da Bahia, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano, e de instituições financeiras que serão responsáveis pelo repasse dos recursos para empresas da construção civil, se reuniram na sede do órgão em Salvador para discutir a proposta. E para a coordenadora do Núcleo de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos e articulação com os movimentos sociais do Ministério Público da Bahia, a promotora Márcia Virgens, é fundamental a elaboração de um aditamento ao termo de ajustamento de conduta, que foi assinado em 2012 entre o governo do Estado, os prefeitos e as instituições financeiras, a fim de incluir o Ministério Público da Bahia na Comissão Regional de Acompanhamento de Obras. Mais importante ainda é que essa fiscalização vai começar no nascedouro, porque ainda deverá ser feita uma chamada pública e a partir dela é que as empresas serão credenciadas e o observatório atuará até a entrega das casas. O empresário ficou numa felicidade que se fossem cachorrinho, tivesse um rabinho, estava todo mundo de rabinho assim, feliz. E depois descobriram que entraram numa fria. É complicado, não é, gente? É complicado. Foi marcado um novo encontro agora para o dia 24 de janeiro. Vamos ver. Nossa, é uma pena que essas coisas aconteçam assim. Prefeita de São Francisco do Conde, Rilza Valentim, é candidata do PT para a UPB. Pois é, União dos Municípios da Bahia, cujo presidente ainda vai ter que deixar, porque não é mais prefeito, né? Que é o Luiz Carlos Caetano. O Partido dos Trabalhadores, Caetano entrou
lançando a candidata dele. E não era do PT. Eu disse, já tinha dado essa notícia aqui, a candidata não era do PT. Como a candidata do Caetano não era do PT, aí estava criando um problema tremendo no PT. E aí, o presidente do PT já tinha dito na semana passada que iria conversar com Caetano, ele vai ter uma coordenadoria, ele vai ter uma coisa. Eu disse, vamos ter um candidato deles concorrendo ao PB, e realmente é o que aconteceu. Nesta quarta-feira, o Partido dos Trabalhadores decidiu, pelo nome da prefeita de São Francisco do Conde, a Rilza Valentim, para a candidatura a presidente da União dos Municípios da Bahia, que é a UPB. Apoiada pelo atual presidente da entidade, a prefeita concorreu com os prefeitos Ricardo Machado, de Santa Amaro, Osni Carvalho, de Serrinha, José Bonifácio Marques, de Rui Barbosa, Antônio Magno, de Veracruz, mas a escolha foi por consenso. Não foi aquilo do Caetano tirar o nome da candidata dele do bolso. Não foi assim. Não valeu isso. E, de acordo com o deputado estadual Marcelino Galo, a decisão do PT foi fundamental. Uma mulher como Rilza, como ele diz, articulada com Luiz Caetano, eu até ri. Por que o Luiz Caetano não tinha, então, colocado o nome dela? E foi procurar uma do PSB. Pois bem, mas ele disse, para não criar muito problema, que uma mulher como Rilza, articulada com Luiz Caetano, afinada com o partido, capaz de interceder no plano nacional pela importância econômica que tem a cidade, será fundamental neste momento de preocupação com a queda de arrecadação e das dificuldades financeiras da maioria dos municípios. Isso declarou em nota enviada nos jornais, Bahia Notícia, em todo canto vocês estão vendo. Agora, os petistas, eles devem partir para a negociação com a base do governo estadual, já que também pleiteiam o posto os prefeitos de Candeal da Silva, que é do PSB, de Cardeal da Silva, que é do PSB, que é a Maria Quitéria, ela que é a candidata de Luiz Carlos Caetano, ela também está concorrendo, tá certo? A de Barra do Rocha, que é o Oderban Rocha, do PP, da cidade de Luiz Eduardo Magalhães, que é Humberto Santa Cruz Filho, que é do PP, de Itapicuru, que é o José Moreira, que é do PDT, e de Santo Estevão, Orlando Santiago, que é do PSD. Bom, o que eu disse? O que eu digo sobre isso? Caetano, para mim, desce já tão cedo alguns importantes degraus na escala de importância partidária. A ambição cegou Caetano. Saiu pisando Caetano em muita gente. Ele está vendo que ele está num partido, PT, e querer buscar uma prefeita de fora, ele saiu. E saiu pisando em muita gente, querendo coisas que viessem para ele. Tomando posições em alguns municípios para dar voto para A, para B, para a mulher dele, para falar o que seja. Pois bem, negociou muito Caetano e barganhou posições políticas. E neste caso, quem se rendeu hoje a Caetano, detesta Caetano, porque foi fraco diante de Caetano, porque se deixou levar pelo canto da sereia. Quem fraqueja sente nojo de si mesmo e coloca a culpa da sua falta de firmeza na figura do cooptor. Então, com o tempo, o castelo de Caetano, feito de areia, o mar chegou, tudo apagou. Bom, outra coisa, Guarajuba. Todo mundo está falando, está nos jornais e nos blogs, a fotografia que chama a atenção por inusitada, de uma barraca na praia de Guarajuba, arrodeada de sacos de areia, como se a impedir o avanço da maré. É a barraca do Carlinhos. Olha só, o mar chegando, a barraca arrodeada por sacos de areia, por construções assim em volta, uma muralha, verdadeira muralha. Parece até que a gente está na Normandia, o dia D, os soldados ali tendo que ficar ali atrás
do aparato daqueles sacos de areias que está lá no final. Então o proprietário da barraca do Carlinhos, instalado na praia de Guarajuba, no litoral norte baiano, defendeu ontem o uso dos sacos de areia e tapumes de madeira ao redor do seu estabelecimento. E culpou a Prefeitura de Camaçari pela necessidade de desfigurar a paisagem do local e oferecer riscos aos banhistas. Em contato com Bahia Notícia, Carlos Alberto Canuto, que é o dono da barraca, afirmou que a medida é para evitar que o mar invada o espaço, já que, segundo ele, as águas avançaram mais de 80 metros desde que se instalou no local há 40 anos. Ele disse que quem está de fora não conhece a história. Tem que conhecer primeiro a história daquilo ali, daquele problema da barraca, aquele problema de Guarajuba. Primeiro, a área onde ele se diz estar não é a área de Marinha. Quem avançou foi o mar e não eu. E segundo o empresário, há 4 anos a administração camaçariense prometeu realizar as obras de enrocamento, colocação de barreiras de pedras que chegaram a ser iniciadas, mas não foram concluídas. Disse que necessitamos da ajuda do poder público, inclusive foi promessa do ex-prefeito Luiz Caetano, que não cumpriu o prometido. Em abril do ano passado, o atual prefeito Ademar, na época secretário, prometeu que terminaria a obra. Vamos aguardar. E ainda segundo Carlinhos, o empreendimento já responde a uma ação junto à Secretaria de Patrimônio da União. E no último 28 de dezembro, técnicos do órgão foram ao local e orientaram os comerciantes instalados na região que procurassem o órgão federal para resolver o problema. Uma reunião deverá ser marcada logo após o superintendente da SPU, Rafael Dias, retornar das férias. E ele disse que o rapaz, o Carlos, da barraca, disse que está apenas se protegendo enquanto o poder público não toma uma providência. Se tiver que recuar, ele disse que recua, mas sozinho ele não tem condições, já que o custo é alto. O que eu digo? Esse mar não avançou 80 metros, embora acredite que tenha havido um avanço. A Marinha, com estudos, é quem vai poder se pronunciar a respeito. Ele deve ter provas de que permanece por lá há tantos anos. Até Samuel Celestino também falou sobre esse assunto. Está todo mundo falando sobre esse assunto. Bom, nós vamos dar uma parada aqui e temos uma entrevista agora com o deputado Bira Coroa, Camaçari todo conhece, vem de uma família muito querida aqui em Camaçari, é filho do seu Coroa. Toda vez que eu falo em Bira Coroa, eu me lembro do pai dele, como eu digo, um dos grandes homens íntegros de Camaçari, que teve ali aquela distribuição de terrenos do POC, quando Humberto saiu abrindo os POCs, e não se tem uma história de dizer que ele tenha vendido, tenha colocado algo no bolso para poder dar o terreno a alguém. Tenho um grande respeito quando eu me lembro do seu Coroa. Mas então o deputado Bira Coroa vai aqui conversar com o Humberto Heller e com a Ilai, e nós vamos dar uma paradinha, telefones 3040 2700. 3040 2700. É rapidinho mesmo que eu vou dar uma paradinha e vocês logo em seguida vão então ver a bela entrevista. Voltamos já já. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Minhas amigas, meus amigos de Camaçari, programa Simara Ellery, canal 33, está aqui novamente com o nosso quadro de entrevistas, e hoje nós temos a grata satisfação de termos aqui uma pessoa de Camaçari, que eu conheci menino, conheci o pai dele muito grande, que era o famoso Bira Coroa, ou Bira Coroa não, seu Coroa,
que era o homem mais importante aqui. Era quem controlava os lotes do POC. Mas bem, aqui está o filho dele, o Bira, e está aqui a Ilai, que também vai falar um pouco aqui, para depois a gente apertar o nosso deputado aqui. Boa tarde, Camaçari. Nós estamos ao vivo no 3040-2700. Querendo participar, a Bira está aqui disponível para responder suas perguntas. O nosso tempo ficou um pouco justinho, né, por um imprevisto, né, deputado? E aí a gente vai precisar fazer essas perguntas um pouquinho mais rápidas do que o normal. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Ilai. Boa tarde, doutor Humberto Heller. Boa tarde, o povo de Camaçari. Em especial, quero dar uma boa tarde à dona Simara pelo trabalho, pela contribuição que sempre deu e vem dando ao nosso município de Camaçari. É isso aí, Bira. O que a gente sabe, Bira, vou ter que fazer as perguntas engatadas aí na primeira, e é que você é um puro sangue do PT, né? Criado no PT, um educador na cidade de Camaçari, tem uma história dentro do município, e seu nome era o nome mais cotado para prefeito aqui do nosso município. E a gente precisa saber de você aqui ao vivo, olho no olho do telespectador, o que houve para hoje você não ser o nosso prefeito aqui da cidade de Camaçari? Bom, o processo é um processo político, a gente é de grupo e na avaliação do grupo, né, o nome de Ademar foi o escolhido e a gente, né, concordou plenamente com isso, defendeu e foi a campanha. E o povo de Camaçari reconheceu a ponto de eleger Ademar para dar sucessão ao governo que vem sendo conduzido por Caetano e que a gente tem expectativas e confiança de que Ademar vai fazer e fazer muito bem por Camaçari e pelo nosso povo. Temos certeza disso. Agora, a gente quer saber também se você, de alguma maneira, feriria algum interesse específico do grupo político, já que você também era da continuidade, da raiz do PT. E o Ademar não era tão puro sangue quanto você. Não é por esse plano. Eu digo sempre o seguinte, a escolha foi feita porque o olhar era o olhar do técnico, não é um olhar de quem construiu todo um programa por dentro da visão técnica. Eu construí esse programa juntamente com vários outros militantes do PT que igualmente condição estariam aptos a conduzir o programa, mas mais no campo da política, não é? E na realidade muitos programas e muitos projetos em curso que precisariam ter continuidade. Então esse foi o olhar que destacou Ademar, né, por ser a pessoa mais adequada naquele exato momento para conduzir os trabalhos e representar a gestão do município, não especificamente como retaliação e não especificamente como confronto interno do partido. A colocação da Ilai é porque você é PT desde menino, né? Desde sempre. Já o Caetano e Ademar menos, mas Caetano foi PSDB, foi PMDB, foi PCdoB, enfim, terminou no PT, entendeu? Então, isso que a gente diz, você é puro sangue, porque desde pequeno que você usa sempre a sigla do PT. E Caetano, ele é uma pessoa que se adequa às circunstâncias, entendeu, partidárias. Por isso a pergunta dela lastreada nisso. E você disse o que disso? Eu digo o seguinte, a gente amadureceu muito, doutor Humberto Heller, no contexto político. Né? Ser puro sangue na concepção de fundador e ser militante recente e depende da consolidação do projeto. Né? Do projeto político do projeto político. Tanto Ademar quanto Caetano, né, vem dando uma contribuição importante e vem cumprindo com as ações e a condição do partido. Então não atribuo a isso aí. Eu tenho o privilégio de ter sido um dos poucos fundadores do partido aqui no município. Na época que nós começamos, o partido não era da confiança do povo de Camaçari, como também não era da confiança do Brasil, o surgimento do PT. Vivemos uma conjuntura sociopolítica diferenciada. Né? E, lógico que a gente deu a nossa contribuição para trazer o PT até aqui, mas não era possível trazer o PT aqui sem a contribuição dos que vieram se incorporando nesse processo. Assim como a gestão. Hoje nós temos uma gestão, né, em Camaçari, que incorporou uma série de outras correntes políticas de outros partidos, e esse é o processo da conquista e do ganho da real democracia. Okay. Eu queria até lembrar, nas suas palavras, que você, inclusive, foi a pedra fundamental aqui para o Sindicato dos Professores daqui, de Camaçari,
assim como outros inúmeros eventos, inclusive correlacionados aos direitos humanos, né? Que eu acredito que hoje essa seja uma das suas bandeiras mais fortes, não é isso, Bira? Sem dúvida nenhuma. Eu quero aproveitar aqui, nesse momento, aí, para publicamente agradecer a doutor Humberto Ellery, porque quando nós começamos a consolidar, não é, a organização social e política nesse município, foi na gestão do prefeito Humberto Ellery. E eu quero dizer que o Sindicato dos Profissionais em Educação, que começou como uma associação, não foi retalhado naquele exato momento. Nós tivemos momentos difíceis, pós Dr. Humberto Ellery, na gestão, e me permita dizer, na gestão do ex-prefeito Tucci. Nós fomos mais perseguidos na organização política. Com o Dr. Humberto Ellery, nós não sofremos esse processo da retaliação e da perseguição e do patrulhamento até mesmo ideológico. E isso é bom que a gente possa destacar. Então, hoje nós estamos vivendo um momento ou outro de democracia no município e tem essa participação do Dr. Humberto Ellery. E quero dizer que a nossa contribuição com a criação do Sindicato dos Profissionais da Educação, naquele momento, era olhando para o futuro, avaliando que era preciso organizar o povo de Camaçari para esse fim. E assim também, iniciou-se na gestão ainda do prefeito Humberto Ellery, na época, prefeito, a organização de muitas entidades de classes, assim como entidades populares. Nos bairros aqui de Camaçari, quase todos consolidaram as suas associações de moradores. E isso é importante que a gente possa estar pontuando. E aí o prefeito Caetano teve uma contribuição importante nesse processo de militância. Caetano, olha inclusive, só, chegou aqui. Nós temos um telespectador aguardando na linha. Alô? Fala. Quem fala? Alô? Alô? Bom, eu quero apenas acrescentar que, agradecendo, Bira, ele relembrar a história, a verdadeira história de Camaçari, eu nunca retaliei ninguém. Caetano, quando chegou aqui, já tinha uma entidade no município que criava as associações de bairro. Caetano foi para a Gleba B, e lá ele criou e nós demos apoio, inclusive aquela quadra de esportes que eles têm lá, a sede da associação. E eu sabia quem era Caetano, que era do PCdoB, mesmo que ele viesse com a roupagem do PMDB. Porque eu tinha funcionários, muitos, e de primeiro escalão, que eram filiados aos diversos partidos. A minha importância, a minha preocupação era com o bem-estar de Camaçari e com a união de todas as forças vivas em busca do melhor para a nossa terra. Alô? Pronto? Pronto. Pode fazer sua pergunta. Quem fala? Quem fala é Lúcia do Enocope. Pode falar, Lúcia. Olha, eu sou professora e eu queria saber de Bira. Bira, você está perdendo seus votos em Camaçari a cada eleição. Você não acha que tem gente dentro do PT trabalhando para tirar seus votos? Ou melhor, o próprio Caetano? Lúcia, no processo político, eu aprendi que a gente convive no dia a dia, com cada dia uma disputa nova, cada dia um espaço a ser percorrido. E é lógico que na primeira eleição eu tive uma votação significativa em Camaçari. Eu era o único deputado pela sigla do Partido dos Trabalhadores do município. Na eleição passada, nós tivemos 2 deputados com a sigla do partido, além de outros deputados que também têm influência no município. E foi com essa visão que eu tive a necessidade de aprofundar mais o trabalho fora de Camaçari. Tenho convicção de que hoje o espaço é até muito maior e mais favorável à manutenção dos votos que eu tive em Camaçari e à ampliação dele. E estamos trabalhando nisso, Lúcia. E sem a preocupação de que internamente tem alguém jogando contra. Isso é natural, sempre vai haver descontentamento. Às vezes a gente convive dentro da própria família. Quanto mais numa agremiação do tamanho que está hoje o Partido dos Trabalhadores no nosso município. Isso aí. Agora, Bira, existem vários comentários na internet. Um deles é de que existe a possibilidade forte de que você sairia do PT. Inclusive, especula-se a sua ida para o PSD. Eu queria que você comentasse. PSD de dado? PSD. Isso, ser companheiro de Lídice. Não, a Lídice é PSB. Ah, PSD seria do... do Kassab. Isso, do Kassab, exatamente. Bom, especulações existem muitas, Elaine. Eu quero apenas colocar que eu tenho uma compreensão clara. Eu estou nesse partido, Partido dos Trabalhadores, por consciência, por militância e por entender que o Partido dos Trabalhadores ainda representa para a sociedade baiana um conjunto de transformações que eu acredito e que eu defendo.
Não é? Então não tenho nenhuma perspectiva de sair do Partido dos Trabalhadores. Não é? Esse comentário surgiu, inclusive, quando estávamos internamente disputando o espaço de ser a sucessão do prefeito Caetano. Quando meu nome estava posto para ser candidato a prefeito em Camaçari, assim como o nome de Ademar, não é? Surgiu uma corrente muito forte e convites, não posso negar, de diversas forças políticas e de partidos para que eu me incorporasse e fosse o candidato à disputa eleitoral. E eu não fiz pela compreensão de que não é fora do Partido dos Trabalhadores que a gente vai conseguir construir, não é, ou transformar essa realidade que a gente ainda acredita e por ela que a gente luta. E eu, como defensor de uma causa que é da igualdade das condições, é dentro do Partido dos Trabalhadores que nós temos o melhor programa pela luta contra o racismo, melhor programa pela afirmação dos povos e comunidades tradicionais, o melhor programa hoje ainda implementado com o avanço do desenvolvimento social, assim como também com a questão e a defesa da condição socioambiental do nosso planeta e, consequentemente, do nosso país e do nosso município. Agora, Bira, eu também não posso deixar de perguntar o seguinte, 2 outros boatos que saíram na internet e nos principais sites de Camaçari, de que você teria comemorado a possível derrota de Ademar, assim como você também teria comemorado antecipadamente a posse da sua esposa na Secretaria de Educação, caso que não ocorreu. Eu queria que você aproveitasse essa janela aberta aqui com o município e dissesse a realidade dos fatos aqui. Primeiro, Ilai e doutor Humberto, muito bom saber esse debate aqui. Quem me conhece sabe muito bem que eu não sou de fazer festa antecipada, ou muito menos de sair alardeando na cidade. Primeiro que eu combato a indústria da boataria, porque eu acho que a indústria da boataria ela joga contra o desenvolvimento social e contra o crescimento da sociedade. Ela é na contramão, inclusive, da afirmação e dos pilares que sustentam uma sociedade. Eu quero apenas dizer que essa boataria surgiu por interesses, principalmente até mesmo da própria imprensa. Infelizmente, ainda existe algumas pessoas que diante das câmaras ou de posse dos microfones não percebeu que o Brasil transformou, que estamos vivendo uma nova era, que ainda utiliza um veículo de comunicação e o instrumento da comunicação, seja de um rádio ou de uma televisão, para produzir seus defesas pessoais. E muitos deles, vivendo na asa da especulação, naquilo que nós chamamos de extorsão, de ataca para depois chamar para negociar ou para pegar benefícios. Não, eu não alimento isso. Sei que do outro lado que está alimentando isso, está querendo que eu vá conversar, porque em outros momentos já até me insinuou ajudas e eu não fiz de conta que não entendi, porque não alimento isso, doutor Humberto. O senhor me conhece desde menino e sabe muito bem quais são os nossos princípios. Então, essas especulações não existiram. Em momento algum eu me pronunciei sobre primeiro pela Secretaria de Educação. O que eu disse claramente, vou aqui reforçar, é que quando retiramos a nossa candidatura, tem uma pessoa na linha? Isso. Eu vou aguardar e respondo. Alô? Pronto? Essa pessoa que fez a pergunta nesse instante, a Bira. Eu queria fazer outra pergunta novamente. Antigamente, quem tinha um grande espaço na prefeitura era o deputado Nelson Pellegrino. Agora, Caetano e Luísa tomam conta de tudo. Até a Limpec é dominada pela família. Quem é de Bira? Quem é de Ademar? Me responda, Bira, agora. Tudo bem. Eu vou responder sim. Então, veja só. Quando eu retirei a nossa candidatura, que não era minha, era de um conjunto dentro do Partido dos Trabalhadores e de um setor da sociedade de Camaçari, nós discutimos que nós não queríamos barganha, não queríamos um cargo naquele momento para não transparecer que a gente colocou o nome para negociar e não aceitamos nenhum apoio financeiro. Exatamente, isso eu fui claramente dizer. Agora, disse claramente, tanto a Ademar e a Caetano, que na nova gestão, na gestão de Ademar, eu precisaria de um espaço político para ajudar a construir por dentro do processo. E isso está mantido pelo Ademar. Exatamente. E eu quero aqui apenas esclarecer, ao mesmo tempo que respondo a Lúcia, nós estamos com uma secretaria que me coube a responsabilidade, doutor Humberto Heller, que é uma secretaria que o senhor sabe muito bem, que eu venho lutando há muito tempo, que é a criação da Secretaria de Meio Ambiente no município de Camaçari. Exatamente. E nos cabe hoje a responsabilidade de estar fazendo o plano de gestão dessa secretaria, que nós já iniciamos, estamos fazendo todo o organograma, todo o plano de gestão, porque Camaçari hoje precisa ser redimensionado. O senhor lembra muito bem que os estudos feitos nesse município de zoneamento foram feitos lá na década de 70 sobre a sua gestão.
Né? De lá para cá, o município cresceu e nós não tivemos ação de plano de gestão do município. O município precisa ser rezoneado, o que é zona urbana, o que é zona rural, o que é área de preservação, não é? O que é área de expansão industrial e, consequentemente, um controle, não é, também, não é, as explorações indevidas do nosso município. 70% lá, não sei se o tempo está corrido, 70% de toda a areia utilizada na construção civil em Salvador e região metropolitana, ela sai de Camaçari. E 90% dessa areia sai clandestina, sem nenhuma regularização. Então, a Secretaria de Meio Ambiente, ela vem atentar a esses aspectos de crescimento e desenvolvimento sustentável do nosso município. Isso é muito importante, você sabe disso. Desde o começo, quando a gente planejou isso há quase 50 anos atrás, que foi em 1974, 73, entendeu? E de lá para cá, pouca coisa se fez. Os usos do solo, entendeu? É fundamental para que a nossa sociedade viva bem. E isso precisa ser feito pelo meio ambiente e também pela Secretaria de Urbanismo, pela mobilidade urbana, os usos e a utilização do solo, que não pode ser feito a migué. E chegar aqui e permitir levantar não sei quantos prédios com 30 andares, sem ter uma infraestrutura viária que caiba e dá engarrafamento e dá isso. A cidade perde a sua eficiência, entendeu? Como instrumento de vida das pessoas. Bira, o nosso tempo ficou bem reduzidinho. Já tá esgotado, eu queria né? já, de antemão, agradecer a sua presença, né? Agradecer e dizer, inclusive, que adorei, achei que você realmente é uma pessoa preparada para estar nos representando como deputado estadual, a desenvoltura, o desembaraço e o conhecimento das suas respostas, que foram respostas justinhas, né? Apertadinhas, porque foram respostas que o povo quer saber. Mas antes de eu finalizar minha palavra e passar para você, eu quero só te dizer, olha só, você é candidato à reeleição. Eu queria saber com quem que você vai fazer dobradinha para deputado federal. Você já tem esse nome para anunciar aqui? Ou ele vai ser deputado federal. Vamos ver aí. Bom, primeiro eu quero, antes de mais nada, agradecer o espaço mais uma vez, me colocar à disposição. Eu quero vir aqui, doutor Humberto, assim que a gente fizer o plano, quero permitir, se o senhor nos permitir, mas, rapaz, a primeira mão... Peraí, vou lhe dizer... Você é dono dessa cadeira, na hora que você quiser, você telefona e vem sentar nela, rapaz. Obrigado. Eu quero a primeira mão vir apresentar, doutor Humberto e Lai, e doutora Simara, apresentar a Camaçari o que a gente está pensando de perspectiva de uma nova secretaria, uma secretaria que de fato venha atender os interesses do nosso município. Porque isso foi uma preocupação. Não é pegar uma secretaria apenas para dizer que tem força política ou que está com a mão no poder, mas é pegar uma secretaria que a gente acredita e que tem a capacidade de conduzir para os interesses da nossa sociedade. E quero vir poder apresentar para a sociedade de Camaçari o plano de gestão dessa secretaria que está sob a minha responsabilidade, juntamente com os técnicos do governo Ademar, para elaborar esse projeto. Então, sem dúvida alguma, daqui até março, a gente vai estar com isso pronto para apresentar a cidade de Camaçari. E demais, né, pedir desculpas também, porque o atraso também foi meu, me desloquei de Salvador para aqui, e infelizmente com as obras da Parafuso, a gente perde um bom tempo, mas dizer da satisfação de poder estar aqui nesse programa, de poder estar aqui prestando contas a Camaçari e ao mesmo tempo que me dirigindo ao nosso povo, ao meu povo, e sem dúvida alguma cumprindo com mais uma das etapas do nosso mandato, que é de representar Camaçari, região metropolitana e toda a Bahia. Mas a pergunta, eu tenho que voltar a palavra. É candidata à reeleição como deputado estadual? E sendo candidata a deputado estadual, quem faria dobradinha de federal com você? Bom, eu vou responder claramente. Eu mantenho a candidatura a deputado estadual. Existe no partido uma discussão, não é, em torno de deputado federal, mas não passa pelo mandato da gente essa discussão. A gente tem, não é, mantido a postura de deputado estadual, porque a gente tem uma relação hoje, um compromisso com diversos municípios do estado da Bahia, onde nós já fazemos o trabalho como deputado estadual, onde fui votado como deputado estadual e estou lá, né, como representante desses municípios. Tem municípios em que eu tenho 9 municípios em que sou o deputado mais votado, né, desses municípios. Então tenho que ter essa responsabilidade, esse respeito. E quanto às dobradinhas, não é, eu não posso dizer aqui que tenho a dobradinha. Eu venho fazendo dobradinha com diversos deputados federais, não é, na sua grande maioria dentro do Partido dos Trabalhadores, mas também tenho dobrado com deputados de outros partidos da base aliada. Isso porque eu estou representando municípios em que tem tendências naturais, que já tem o seu deputado federal e que a gente não vai de encontro a isso. Aqui em Camaçari, nós fizemos dobradinha com o Pelegrino, com Afonso Florencio, né, com o Luiz Alberto,
não é? E, consequentemente, com Zezé Ribeiro, e, consequentemente, estamos abertos à discussão com Josias Gomes, entre outros. Mas nenhum fechado exclusivamente, e a gente tem um princípio de não fechar exclusivamente com um deputado, mesmo porque a naturalidade da sociedade é ela que caminha e que nos orienta a esse fim. Ok. Bom, as suas considerações finais. Depois de mais uma resposta que é lá, e sempre no final tem uma... vai. Ser estourados aqui de tempo. Considerações finais, eu quero, para não estourar o tempo, quero apenas agradecer pelo espaço, né, dizer da satisfação de poder estar aqui e reafirmar que esse programa vem cumprir um papel importante no município de Camaçari. Não é? Nós que sempre defendemos o direito de imprensa, o direito da comunicação, mas, acima de tudo, precisamos defender o direito da imprensa e da comunicação com veracidade, com verdade, com ética, com respeito e com princípios. E isso a gente encontra exatamente no programa Simara Heller e no trabalho que é desenvolvido, não é, por essa equipe que aqui está. Quero aproveitar, em nome, não é, de Lai e em nome do senhor doutor Humberto, agradecer a toda a sua equipe, e especialmente a doutora Simara, não é, e desejar para todo o Camaçari mais um ano de paz, de harmonia, de conquistas e realizações a todos. Ok. Bom, meus amigos e minhas amigas, encerramos aqui a nossa reunião, agradecendo a presença do deputado Bira Coroa aqui, e dizer a vocês que o programa Simara Heller é isso. É a verdade. Nós não defendemos A, B ou C. Nós defendemos a verdade. E a verdade é aquela que chega comprovada nas nossas mãos. Muito obrigado, Bira. A casa aqui é sua. E obrigado, acima de tudo, você, telespectador, que ficou ainda pacientemente nos ouvindo, apesar do tempo ter passado do programado. Muito obrigado e até a próxima.